Olá pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez trazendo novas dicas de português para todas as idades. Eu espero que vocês gostem do assunto que nós abordaremos hoje. Esse assunto é exatamente a concordância com o sujeito pós-posto ao verbo. E por falar em verbo, o verbo é, como a gente já disse em outras oportunidades, é uma das palavras, juntamente com o substantivo, mais importante que tem na língua, por ela trazer inúmeros significados, trazer inúmeras informações a uma frase. A frase verbal, porque a frase verbal é importante aqui para o nosso estudo, ela pode ter um sujeito e pode ter um predicado. Por que eu estou falando que ela pode ter? Porque existe a frase que não vai possuir o sujeito, que é a chamada oração sem sujeito. Então existe a frase que não tem sujeito, e a gente depois, talvez numa outra oportunidade, volte a falar sobre isso. O sujeito e o predicado de uma oração eles são chamados de termos essenciais. São chamados de termos essenciais porque são os termos mais necessários a uma oração para definir o seu sentido. Então, por isso são chamados de termos essenciais. O sujeito, o que é o sujeito? O sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. Ou seja, é quando a gente faz aquela perguntinha ao verbo, né? Quem é que? A resposta para essa perguntinha aqui é exatamente o sujeito da oração. É o ser do qual se diz alguma coisa. Já o predicado é o termo que vai conter uma declaração do sujeito. O predicado é aquilo que se diz do sujeito. Isso é importante a gente observar. Eu trouxe duas frases para vocês observarem. As pessoas prudentes não agem impensadamente. Observe, eu vou fazer aqui a divisão dessa frase em duas partes. Essa parte aqui, ó, as pessoas prudentes, e essa outra aqui, ó, não agem impensadamente. Essa parte, as pessoas prudentes, é chamada de sujeito. Observe que ela contém a informação, né, do que se diz alguma coisa desse verbo aqui. Quem é que age? As pessoas, né? Então a resposta é exatamente o sujeito. Observe que esse sujeito, ele tem essa palavra pessoas como núcleo. E ao lado dela tem duas palavras, prudente, prudentes, né? E a palavra as. Essas duas palavras que funcionam como determinantes dessa palavra, formam, junto com esse núcleo, o que a gente conhece como sintagma nominal, ou seja, o sujeito de uma oração também é chamado de sintagma nominal. Essa outra parte aqui, não agem impensadamente, é o predicado. O núcleo desse predicado é esse verbo aqui. O núcleo do predicado, normalmente, né? Não é toda vez, mas normalmente é o verbo. Por isso, essa expressão aqui, essa parte aqui da frase é chamado de predicado. Agora, o que eu quero que vocês observem? É que o sujeito, aqui nesse caso, dessa frase aqui, o que está acontecendo com ele? Ele vem colocado antes desse verbo. E nesse caso a gente chama de sujeito anteposto. Sujeito anteposto ao verbo, que é aquele que é colocado antes do verbo. Agora observem a mesma frase com inversão, né? Nós invertemos a posição do sujeito e do predicado.
Começamos a frase aqui com o predicado, o mesmo predicado que tem aqui em cima. É o mesmo predicado, o mesmo verbo. O que é que nós fizemos? Só fizemos inverter. Trouxemos daqui e colocamos aqui antes desse sujeito aqui, ó, as pessoas prudentes. As pessoas prudentes foi colocado depois do verbo. Nesse caso, a gente diz que o sujeito é pós-posto. Mas vejam que o sentido da frase é o mesmo, os termos permanecem da mesma forma, não houve mudança de nada a não ser a posição. É importante observar que existe uma relação, né, muito grande entre o verbo e o sujeito. Essa relação entre o sujeito e o predicado é chamado de concordância verbal. Essa relação aqui é chamada de concordância verbal. A gente chama de concordância verbal porque o verbo está se relacionando com o sujeito. Essa concordância aí é a que nós vamos apresentar, que é a concordância com o verbo depois do sujeito. Mas é preciso que nós entendamos o que seria ou o que é concordância verbal. A regra geral da concordância verbal é essa. O verbo, ele concorda com o sujeito em número e pessoa. O que quer dizer isso? Que se o sujeito, por exemplo, estiver na primeira pessoa do singular, o verbo deverá estar na segunda pessoa do singular. Se o sujeito estiver na segunda pessoa do plural, o verbo deverá estar na segunda pessoa do plural. É uma concordância, coisa simples. É importante observar isso. Essa relação, ela vai sempre acontecer. Não importa se o sujeito vem antes ou depois do verbo, ou seja, se ele é colocado anteposto ao verbo ou pós-posto ao verbo. Eu peguei a mesma frase colocada no slide anterior. A pessoa prudente não age impensadamente. Vejam que eu coloquei o sujeito aqui no singular, ou seja, o núcleo, que é a palavra pessoa, está no singular. Se esse núcleo está no singular, é lógico que o verbo deverá ir para o singular também. Essa relação aqui é que a gente chama de concordância. Veja que é uma coisa simples. Sujeito no singular, verbo no singular. Ora, se eu pego e coloco o plural desse sujeito, por exemplo, as pessoas prudentes, que eu pluralizei o núcleo, pessoas, né? O que vai acontecer com o verbo? Se pessoa está no plural, o verbo vai para o plural. Essa coisa assim de sujeito antes do predicado ou sujeito depois, a relação vai ser sempre a mesma. Observe aqui. Eu trouxe essa frase para mostrar isso aí, né? Como que se dá essa concordância. Eu sou a pessoa que faço a entrega da pizza. Observem essa oração aqui. Eu sou a pessoa. Isso aqui é uma oração. Aqui é outra, que faço a entrega da pizza. A oração. A diferença da oração para a frase, né? É que a oração ela tem como característica apresentar um verbo. Então, se eu tenho uma frase com dois verbos, é porque eu tenho duas orações. Eu vou pegar essa oração aqui, que eu vou destacar aqui, para vocês observarem. O verbo aqui, sou, e o sujeito, eu. Então, veja a relação, né? Eu sou natural. Se eu fizer essa inversão, vai ficar o quê? Sou eu. Então, eu não posso jamais usar eu.
porque a relação correta aqui sou eu. Sou eu a pessoa que faço a entrega da pizza. Portanto, absolutamente errado, é o absurdo, a pessoa dizer é nós, ou foi nós, ou ainda é eles. Está errado, né? Você não vai dizer nós é, nós foi, eles é. Você vai dizer nós somos, nós fomos, eles são. Naturalmente isso. Então, o que leva a gente, muitas vezes, a usar esse tipo de concordância errada? É a posição do sujeito. Quando o sujeito é colocado depois, ele induz a gente ao erro. Isso acontece com frases mais complexas. Eu trouxe aqui um exemplo que eu retirei de um documento oficial aqui da Câmara Municipal de União. Lá eu tirei só essa parte aqui, que é o que interessa para a explicação, né? Onde é dito assim, né? Fica suspenso as sessões presenciais. Fica suspenso as sessões presenciais. Não precisa ser expert em português para verificar que isso aqui tem um erro absurdo. E por que se comete esse tipo de erro? Exatamente por causa do sujeito que é colocado depois do verbo. Isso acontece muito com todo mundo pode cometer esse tipo de erro quando o sujeito é colocado depois do verbo. Observe aqui que o sujeito, nós fazendo a divisão aqui da frase em duas partes, né? Nós temos aqui fica suspenso, que é o predicado, e tem as sessões presenciais, que é o sujeito. Então, se você inverte isso aqui, você coloca as sessões presenciais antes do verbo, perceba como vai ficar. As sessões presenciais fica suspenso. Então, você já observa o absurdo que é essa relação. Ou seja, é uma concordância mal feita. É uma concordância inoportuna. Então, como que nós corrigiríamos isso? Ficam suspensas as sessões presenciais. Ó. Então, dois absurdos aqui. O verbo no singular e o predicativo do sujeito aqui suspenso, que não tem relação nenhuma com o núcleo do sujeito sessões, né? Não tem relação nenhuma. Da forma como está colocado aqui, não tem relação nenhuma. A relação correta é suspensas, sessões suspensas. Ficam suspensas as sessões presenciais. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de concordância, né? Principalmente quando o sujeito está depois do verbo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas dicas de hoje.